escravidão foi abolida há muitos anos. Contudo, persiste no mundo uma forma contemporânea, mas igualmente cruel, de exploração de pessoas, o tráfico de seres humanos. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 2 milhões de pessoas sejam vítimas desse tipo de crime todo ano. Acredita-se que o tráfico de pessoas movimente mais de 30 bilhões de dólares em todo o planeta. No programa de hoje, vamos conhecer melhor como funciona o tráfico de pessoas e como o Brasil tem enfrentado esse tipo de crime. E para o debate, nós convidamos a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito. Convidamos também a coordenadora de mobilização da organização não governamental Coletivo Mulher Vida, Adriana Duarte. O público pode participar com perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. Pode participar também pelo telefone 3423-6836 e tem o Twitter, que é @opiniãope. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar esse programa das definições. A ideia de tráfico de pessoas pode trazer à mente várias ideias diferentes, vários crimes diferentes. Eu queria entender exatamente o que é o tráfico de pessoas, quem pratica, com que objetivo esse tráfico é feito e quem são as principais vítimas desse tipo de crime. A gente podia começar com Débora. O tráfico de pessoas no Brasil ele exige um movimento. Algumas legislações não exigem, por exemplo, nos Estados Unidos, basta a exploração. No Brasil, para ser tráfico, tem que ter algum movimento. E a nossa principal legislação é o Protocolo de Palermo. Um movimento quer dizer remover alguém da cidade A para a cidade B ou para o país. Exatamente. Porque no Brasil, por exemplo, se for exploração sexual, tem o crime de exploração sexual e se tiver havido um movimento, vai ter também o crime de tráfico. Viram dois Exatamente. crimes Para trabalho escravo, a mesma coisa. Tem o crime do artigo 149 do Código Penal, que é trabalho escravo, e se tiver havido um movimento, vai ter também o crime de aliciamento, que é como se fosse uma modalidade de tráfico. E as vítimas, o Protocolo de Palermo, que é a principal legislação, ela fala que é explorar as condições de vulnerabilidade. O que são essas condições de vulnerabilidade? É iludir uma pessoa que está com baixa renda para uma promessa de futuro. São aqueles valores que se passa para criança e adolescente, que às vezes não é só financeiro, não é só o dinheiro, é um celular, é um relógio. Então, assim, é explorar a pessoa numa condição de vulnerabilidade e, com isso, existem 5 modalidades de tráfico. Pode ser para remoção de órgãos, pode ser para fim de trabalho, pode ser para exploração sexual, pode ser para casamento servil, que não é uma modalidade muito usual no Brasil, e a outra que também não é muito questão usual. Questão de guerra, terceirizados nas exatamente, guerras. E o perfil das vítimas é bem diferente, dependendo de que tipo de tráfico está ocorrendo. No caso do Brasil, especificamente, existe um perfil ou um tipo de tráfico mais comum relacionado especificamente ao tráfico de pessoas? Sim, o Brasil, ele durante muito tempo, ele fomentou um tipo de turismo, né, que hoje a gente considera um turismo abominável, que foi o turismo sexual. Então, o Brasil, ele também se lançou no universo da Europa, dos países mais desenvolvidos, com uma oferta para o mercado do turista que envolvia também as suas mulheres. Então, hoje a gente colhe frutos dessa propaganda, nessa relação... muito das propagandas da Embratur nos anos 80 e 90, que tinha esse perfil carnaval, mesmo, era mulheres seminuas, sol, mar Exato. E mulheres. Assim. Mas a gente sabe que uma propaganda, quando começa a ser repetida, demora muito tempo para sair do inconsciente das pessoas, né, da coletividade. E ainda hoje você vê o Brasil sendo ressaltado em diversas situações, o samba, a mulher negra, a música, o coqueiro e a praia. Isso nos rendeu o local dentro do Brasil, um dos estados mais propensos, mais facilitadores do turismo sexual. E a relação do turismo sexual e do tráfico, elas são complementares, né? No momento que um turista estrangeiro chega aqui no Brasil e a motivação dele é uma motivação sexual, e eu estou argumentando isso, mas eu não sou contra o turismo sexual que acontece com adultos, porque eu não sou contra a prostituição, eu acho que a prostituição ela precisa ser regulamentada, mas no momento que você fomenta esse tipo de propaganda, você atrai um turista que consome crianças e adolescentes como uma mercadoria, porque ele entende que esse é o mercado do sexo, ele tem um recurso para pagar, então ele vai consumir a mercadoria que ele quer. E nessa lógica, o Brasil ele fica numa situação tanto de receptor dessas pessoas para o turismo sexual, que vem mais especificamente da Europa, para o Nordeste brasileiro, mas se você for considerar o norte do país, você tem um grande fluxo de americanos, né? Hoje,
hoje com essa relação da pesca. Então, a gente observa o tráfico de pessoas como uma das 4 categorias da exploração sexual, né? Você está envolvido o turismo sexual, a prostituição, a pornografia na internet. E aí você tem essa relação que se complementa, né? E é importante dizer, nisso que a Adriana falou, que prostituição no Brasil não é crime. As pessoas não sabem, mas, na verdade, prostituição no Brasil não é crime. É uma ocupação reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações. Então, aqui em Pernambuco tem a Associação dos Profissionais do Sexo. Em vários estados tem a Associação dos Profissionais do Sexo. O que é crime no Brasil é a exploração do serviço sexual de outrem. Só que não é crime, é uma profissão, mas é a pior forma de trabalho. Então, criança e adolescente não podem estar envolvido. Então, abaixo de 18 anos, independe da vontade, criança e adolescente não pode estar envolvido em nenhum tipo de exploração sexual. A partir dos 18 anos, a pessoa pode optar a ser um profissional do sexo. O que não pode haver é a exploração, é o rufianismo, é a exploração do serviço de sexo de outro. O favorecimento à prostituição é que não pode haver. Mesmo ela sendo uma prostituta adulta, também não impede que nessa relação mal resolvida, que ela seja vítima. Isso é bem importante. Isso eu queria tentar dissecar um pouco mais essa questão do perfil. A gente fala, por exemplo, da possibilidade de crianças e adolescentes que acho que configuram um crime mais grave ainda na medida em que elas não e é não mais é grave também pela própria que elas legislação. sejam prostitutas ou o que quer que seja. Esse segmento da população de crianças e adolescentes que está mais exposto a esse tipo de crime. E eu queria insistir nessa questão do perfil. Imagino que por envolver a questão da vulnerabilidade, as pessoas de renda mais baixa, habitantes da periferia, devem ser as que estão mais expostas a esse tipo de exploração. O perfil muda. Eu vou deixar a Adriana falar sobre a parte sexual e eu vou falar do perfil de trabalho escravo. Quando é para trabalho escravo, o perfil são homens negros de 18 a 40 anos, analfabetos. Enquanto mulher, encontro. Já resgatei criança e adolescente? Sim, mas não é o perfil. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez um perfil do trabalhador, do gato, que é o aliciador, e do patrão. O trabalhador, a grande maioria, como para trabalho escravo, o que ele tem a oferecer, a força física, são homens de 18 a 40 anos, normalmente negros e normalmente analfabetos, que é a herança da escravidão oficial. Então, na verdade, eu até brinco que às vezes não é nem escravidão contemporânea, é uma escravidão perpetuada. Se você olhar que o índice de desenvolvimento humano das pessoas que foram aliciadas e foram encontradas em situação análoga de escravo, é mais ou menos o que era o perfil do trabalho escravo oficial. Mas é ilegal. É ilegal. Grande diferença. O que é igual é a coisificação. Na escravidão oficial era uma coisa e na atual também é uma coisa. Né? Para a exploração sexual, relação, né? Muda um pouco, né? O perfil são mais meninos. Na verdade, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode considerar como recorrente no perfil, que a gente vai encontrar isso em todas as partes do mundo, que você vai ter locais que vão ofertar essas mulheres, essas meninas ou essas crianças, ou mesmo os meninos ou os homens, é a questão da relação da pobreza, né? Então, você tem uma camada da população que vive numa vulnerabilidade econômica, social, né, constantemente na violação dos seus direitos. E essa população, ela precisa de emprego, ela precisa de trabalho, ela precisa ter espaço para ter oportunidade de crescimento, para ter educação. E muitas vezes a proposta de trabalhar no exterior é uma proposta sedutora no sentido de você transformar a sua vida econômica, né? Então, se a gente pudesse ter... A única característica que você vai encontrar no mundo todo é a questão da vulnerabilidade econômica. Mas você vai ter, por exemplo, na Rússia, o tráfico que acontece com meninas brancas, né? Você vai ter na Guatemala com meninas morenas, você tem na Tailândia um tráfico que acontece com meninas, com meninos feminizados, com crianças. Então, quem dita o perfil é o mercado na hora que ele escolhe. Então, se o mercado precisa para o tráfico, para o trabalho escravo, ele vai ter um perfil. Se ele precisa para o tráfico de órgãos, ele também vai ter um outro perfil, né? E em relação à exploração sexual, esse perfil ele pode ser bem amplo, mas uma coisa vai ser bastante contundente, é a questão econômica. E o interessante é que a gente tem uma falsa ideia, um mito de que essas meninas e os meninos, eles estão na exploração sexual por comida,
Na verdade, são os valores que a sociedade dita. A gente dita para as nossas crianças e adolescentes que eles têm que ter um celular da moda, que eles têm que ter o tênis da moda, que eles têm que ter a internet. Então, esses valores mudam muito. Aí, por que às vezes os programas de transferência de renda não atingem essas pessoas? Um Bolsa Família atinge um trabalho infantil e atinge um trabalho escravo, sim, que são aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade para comer, para se alimentar. Já para a exploração sexual, não atinge, porque essas pessoas ganham muito mais no serviço de exploração sexual. E os valores que a sociedade impõe, que eles têm que ter, são os valores da televisão, são os valores... Então, não é simplesmente... aquela ideia de que vai se prostituir para se alimentar, não é bem assim. Mas a gente não pode criticar, porque são os valores que a sociedade contemporânea passa para esses meninos e essas meninas. Então, muitas vezes, os programas que são pensados para tirar não funcionam, porque a problemática é muito mais complexa do que parece. E também porque a gente, quando observa, tem um documento muito importante que circulou em 2005 e agora ele foi refeito, que é a Matriz Intersetorial. Um documento feito pela UNB, pelo Violes, que é um núcleo de estudo de violência, e a UNB ela conseguiu apontar que as políticas públicas que deveriam estar na base para essa população mais vulnerável, ela não chega às vítimas de tráfico, porque a população ela não consegue ser identificada. Então, você tem uma série de programas que acontecem, mas você não tem como identificar ali se houve já pessoas que foram vítimas de tráfico, se há pessoas que estão sendo aliciadas. Né? Há uma certa falta de comunicação entre as políticas públicas, entre os setores que oferecem essa política pública e entre os projetos que acontecem para fortalecer. Por que a política pública não chega? Faltam leis adequadas, faltam uma capacitação do poder público de um modo geral. E aí, nesse sentido, eu queria pedir a avaliação de vocês sobre como, do ponto de vista público e legal, o Brasil está aparelhado, está preparado para encarar esse problema. Eu acho que a gente está aprendendo a trabalhar em rede. A gente ainda está na infância, digamos, desse problema. Eu tive recentemente no intercâmbio nos Estados Unidos exatamente para fazer essa troca de tráfico de pessoas. E eu ouvi das autoridades americanas eles dizendo que estão na adolescência. Porque realmente o problema é muito novo. Você perceber o tráfico de pessoas é muito novo ainda, no mundo todo. E o fato de ter a novela, de ter a mídia, a coisa está deixando de ser uma lenda urbana para as pessoas verem que acontece realmente na realidade. Então, a gente está aprendendo a trabalhar em rede. Então, essa intersetorialidade, a gente está aprendendo no dia a dia. Então, como é que a gente vai dar um atendimento à vítima? Às vezes encontra uma vítima e não tem para onde levar. Por que a política pública não está funcionando? Porque você vai ver que na exploração sexual não é fome simplesmente de comida, ou seja, não é um Bolsa Família que vai resolver o problema, passa por educação. Já quando é trabalho escravo é mais fácil, porque o trabalhador que foi traficado e foi em condições análogas à de escravo, ele não tem vergonha. Pelo contrário, ele gosta, porque quando ele é encontrado, ele ganha 3 meses de seguro-desemprego e ganha as verbas rescisórias. Mas a menina que foi traficada para fim de exploração sexual, muitas vezes ela tem vergonha. Então, o que a gente precisa é amadurecer e ver que a política pública não funcionou para um lugar, pode funcionar para outro e exercitar a criatividade com base nesses casos. Mas eu queria fazer uma observação. Eu digo, fica à vontade. Polícia, Ministério Público, Judiciário, os centros de assistência social, de um modo geral, eles estão preparados e sabem que isso é um problema com os quais eles vão se deparar amanhã ou depois? Não. O que a gente pode considerar hoje que o Brasil tem, que é importante, é uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Mas, mesmo assim, essa política ela precisa de uma readequação, até porque ela tipifica só uma forma de tráfico, que é para fins de exploração sexual. Então, ela deixa uma lacuna muito grande a respeito da responsabilização, porque isso não está tipificado. Isso foi vencido agora no segundo Plano Nacional de Enfrentamento, porque veio um eixo específico para readequar a legislação aos tipos penais, e aí eu acho que a doutora Débora vai decorrer melhor sobre isso. Mas o que é que a gente tem de avanço? A gente tem uma política que foi configurada, a gente tem um plano nacional e estamos no segundo plano nacional, que foi construído com uma articulação em rede. Mas você pergunta, por que essa política não chega? Porque você não enfrenta um problema social de uma forma recortada. O que vulnerabiliza o tráfico, e aí eu vou fazer uma pontuação em cima na fala de Débora, que a pobreza, Débora, ela também leva ao tráfico. Né? A extrema pobreza, a miséria, ela leva ao tráfico. O caso das meninas do norte do país, as meninas não têm o que comer, a família não tem o que comer. E dentro disso você junta com uma cultura de discriminação de gênero, uma cultura homofóbica, uma cultura de coisificação da mulher. Então você tem um cenário, um contexto social que está dentro de um tempo e de um espaço na sociedade propício a todo tipo de violação de direitos. E o tráfico
é o que a gente vai considerar assim, a mais alta violação de direitos. Mas como é que essas políticas poderiam se interlocutar, poderiam dialogar? A partir do momento que você começa a identificar na população mais pobre possibilidades de oportunidades de emprego, educação, geração de renda. Então, não adianta você ter um projeto específico que dure 1 ano, 2 anos, para atuar numa problemática que é de uma conjuntura muito complexa. E a política, eu considero o avanço da política, sobretudo no segundo plano nacional, quando ele coloca uma comissão, uma coordenação colegiada para monitorar a política, a execução da política de enfrentamento ao tráfico, que é composta pela Secretaria de Política para Mulheres, pela Secretaria Nacional de Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, você tem um conjunto de pessoas, um conjunto de instituições que têm entendimentos fragmentados, mas que juntos vão abarcar um todo dessa realidade social, né? Então, você não pode desconsiderar as graves violações de direitos humanos que acontecem. E aí você observa uma comunidade como o Coque, uma comunidade bem próxima aqui de Boa Viagem. As pessoas estão com uma série de carências. Há uma possibilidade desse mercado que é aquecido economicamente. Então, você também vai ter pessoas que vão se adaptar e que vão querer entrar nesse mercado, mesmo que de forma ilegal. Então, você vê na beira-mar de Boa Viagem, você vê o turista que é atendido pelo hotel mais chique, pelo Recife Plaza e tantos outros. Você vê o turista que é atendido pelos meninos que são aviãozinho e vão buscar drogas. E você vê o turista que é atendido oferecendo serviço sexual. E ao entorno dessa grande rede hoteleira, você tem uma série de favelas que são dispostas, né? Porque a gente tem até medo de dizer a palavra favela, mas eu acho que a gente tem que encarar, não é? Comunidade, para mim, é aquilo que nasce estruturado, né? Então, a gente precisa começar a encarar essa realidade. E aí você vem com políticas fracionadas que não se comunicam e que agem muito pontualmente. A exemplo do funcionamento hoje da Delegacia da Mulher, que seria uma grande porta de entrada para identificar essa vítima de tráfico, porque, como Débora colocou, ela tem vergonha. Ela não denuncia por 2 razões, vergonha e medo. Todas as 2 razões têm remédio. A vergonha, a gente vai instrumentalizá-la nos seus direitos, a gente vai empoderá-la e mostrar para ela que quem tem que ter vergonha é o agressor. E a questão do medo, você vai fortalecer a confiança estruturando os serviços de defesa, repressão e atenção à vítima. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, a gente volta a falar sobre essa questão. O Opinião Pernambuco volta em 2 minutos e eu lembro que você pode aproveitar esse intervalo para mandar a sua pergunta para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente tem também o telefone disponível, que é 34236836, e tem as redes sociais, no caso o Twitter, que o nosso perfil é @opiniãope. A gente volta já.